Fala galera, eu sou o Jonathan e hoje nós vamos aprender a resolver o cubo mágico no método básico, também conhecido como método de camadas. Mas antes de começar, precisamos entender algumas coisas sobre suas peças. O cubo mágico possui três tipos de peças diferentes. A primeira delas são as peças de centro. Essas são peças de apenas uma cor e ficam localizadas nos centros de cada face. Temos também as peças de meio, que são as peças de duas cores e ficam localizadas entre dois centros. E por último, temos as peças de canto, que são as peças de três cores e ficam localizadas nas pontas do cubo. A peça mais importante do cubo mágico é a peça de centro. E por que isso acontece? Se olharmos para o centro de cada face, por exemplo, aqui onde temos o centro verde, e girarmos todas as camadas que são paralelas a ela, o que acontece com o centro verde? Absolutamente nada, porque significa que essa peça é fixa, e se ela é fixa, a cor que eu tenho aqui no centro é a cor que vai definir a face do meu cubo. Então se aqui eu tenho o centro verde, obrigatoriamente eu tenho que montar a cor verde. Isso também me ajuda a entender algumas outras coisas. Por exemplo, se aqui eu tenho o centro azul e o centro branco, eu tenho uma peça de meio que liga esses dois centros. Então essa peça aqui tem que ter as cores branca e azul. E a mesma coisa funciona com os cantos. Eles são ligados por três centros, então a cor que eu preciso ter nesse canto é igual a desse centro e desse outro centro. No caso, branco, azul e vermelho. Essa é a ideia que vamos usar para conseguir resolver o nosso cubo mágico. Antes de começar, precisamos entender os movimentos de cada face. O tutorial é composto por vários algoritmos que farão determinadas ações no cubo. Esses algoritmos são representados por letras, que indicam a face que será movimentada. Quando temos apenas a letra, significa que vamos girar aquela face no sentido horário. Se a mesma letra está seguida por uma apóstrofe, significa que vamos girar ela no sentido anti-horário. E se temos o número 2 no final, significa que aquela face será girada duas vezes. Decore todas elas e vamos para o tutorial. Na primeira etapa do cubo mágico, nós vamos construir uma cruz em uma das faces. Aqui eu fiz na face branca e sugiro que você comece por essa cor para ficar mais fácil de entender o tutorial. Mas perceba que essa não é uma cruz qualquer. Se olhar para todos os meios paralelos dessa face, você vai perceber que as peças que compõem a cruz interligam com os centros das outras faces. E essa é a forma correta de se montar a cruz. Essa é uma etapa bem intuitiva, então não tem uma sequência exata para chegar nesse padrão. Até sugiro que você tente fazer essa cruz sozinho, se atentando a como que ela deve ficar no final. Mas se tiver dificuldades, eu vou mostrar um passo a passo que pode simplificar. Na versão simplificada, antes de construirmos a cruz completa, nós vamos fazer o que chamamos de margarida, onde colocamos 4 meios brancos em volta de um centro amarelo. E como eu falei, essa é uma etapa bem intuitiva, então você vai aprendendo a mexer nas peças até ir construindo a sua margarida. Depois de fazer esse padrão, nós vamos pegar uma dessas 4 peças de meio branco. Eu vou utilizar essa como exemplo, e vou olhar a cor que tem embaixo do meu branco. Aqui eu tenho branco e laranja. Assim, eu vou girar essa camada de cima, ou essas duas de baixo, e fazer com que o laranja junte com o centro que também é laranja. Então eu vou girando até o meio encontrar com o centro da mesma cor. E aqui eu encontrei o laranja. Depois disso, eu vou girar duas vezes essa camada da frente, fazendo com que o ponto branco saia daqui de cima e venha aqui para baixo. Então eu giro uma, duas vezes, e o meu meio branco saiu daqui de cima e veio aqui para baixo. E agora eu vou fazer a mesma coisa até tirar todos os meios brancos aqui da camada de cima. Então eu vou pegar outra como exemplo, como essa aqui, que é branca e verde. Então vou girar aqui a camada de cima até o verde encontrar o centro verde. Vou girando e pronto! Aqui o branco e o verde encontrou o centro verde. Depois disso eu vou girar duas vezes nessa camada da frente, fazendo com que esse ponto branco saia daqui de cima e venha aqui para baixo. Então eu giro uma, duas vezes e pronto, saiu daqui e veio para cá. Agora eu tenho duas peças faltando. Vou repetir esse processo até concluir essa etapa. E pronto, depois que eu tirei todos os meios brancos em volta do centro amarelo, eu olho para minha face branca e tenho a minha cruz completa já com todos os meios interligados. Na segunda etapa, nós vamos fechar toda a face branca, completando então a nossa primeira camada.
Agora que temos a cruz pronta, vamos deixar a nossa base virada para baixo e ela vai se manter assim até o final do tutorial. Nós vamos fazer agora sequências de movimento onde nossa base vai sempre ficar virada para baixo. A primeira coisa que vamos fazer é procurar aqui na camada de cima uma peça de canto, que são essas peças das pontas, que tenha branco. E esse branco pode estar orientado para qualquer um dos lados. Ele pode estar virado para cima ou assim, orientado para os lados. Qualquer uma delas vai servir. Então eu vou escolher uma peça, como essa daqui. Com o branco é nossa base, eu vou olhar as outras cores que tem aqui do lado. No meu caso, o laranja e o verde. Então eu procuro os centros, laranja e verde, e coloco essa peça entre esses dois centros. Aqui eu encontrei o centro laranja, e eu vou olhando do lado até achar outra cor. No meu caso, o verde. Então, com os centros laranja e verde, eu vou pegar aquela peça e colocar aqui em cima, entre esses dois centros. Então a peça que está aqui, eu trago para essa posição. Agora eu tenho uma peça com branco, laranja e verde, entre os centros laranja e verde. Isso significa que essa peça vai entrar aqui nesse espaço, que é branco, verde e laranja. Então vamos aplicar uma sequência de movimentos que vai fazer com que essa peça saia daqui de cima e venha aqui para baixo. Para isso, precisamos deixar essa peça nessa posição, na camada da direita. E eu faço a aplicação dessa sequência nessa posição. E essa face que ficou para frente, eu vou manter nela até terminar a sequência sem ficar rotacionando o meu cubo. Essa é a sequência e eu vou aplicar ela até minha peça entrar no lugar correto. Se eu apliquei ela uma vez e ela não ficou certa, eu vou repetir nessa sequência até essa peça entrar e ficar na posição correta. Pronto! Depois de repetir algumas vezes, minha peça entrou na posição certa. Agora eu vou fazendo isso até não sobrar mais nenhum canto que tenha branco na camada de cima. E assim completando a minha face branca. Vou pegar então uma outra peça como exemplo, no caso eu tenho essa aqui, onde tem branco, vermelho e verde. As cores diferentes são vermelho e verde, então eu vou rotacionando meu cubo até achar esses dois centros. Aqui eu encontrei o vermelho e também o verde. Eu pego então aquela peça e coloco entre esses dois centros. A peça está aqui e eu trago para cá. Assim eu tenho a peça branco, vermelho e verde entre os centros vermelho e verde. E da mesma forma, deixando a peça nessa posição, na camada da direita, e com essa face para frente, eu aplico a mesma sequência de movimentos até essa peça entrar aqui embaixo. E vai ficar dessa forma. Apliquei e a peça saiu daqui de cima e entrou aqui embaixo. E agora eu vou repetindo essa mesma sequência até tirar todos os cantos que tenha branco da camada de cima. E pronto, depois que eu tirei todas as peças com branco da camada de cima, a minha face branca ficou pronta, junto com a nossa primeira camada. E se você olhou no seu cubo e não tem mais nenhuma peça de canto com branco na camada de cima, e o seu branco também não está concluído, significa que tem alguma peça aqui embaixo que está na posição errada ou orientada errada. Nesse caso, você pegar qualquer peça da camada de cima e encaixar nesse espaço que está errado, fazendo então com que essa peça que está embaixo vá para a camada de cima e aí você vai conseguir seguir com o tutorial. Na terceira etapa, vamos concluir essa segunda camada do meio. E para isso, da mesma forma, vamos deixar a nossa face branca orientada para baixo e olhar aqui para a camada de cima. Vamos procurar uma peça de meio, que são essas peças de duas cores, que não tenha a cor amarela. E ela não pode ter amarelo nem aqui na parte de cima e nem aqui na lateral. Então, vou pegar essa aqui como exemplo, que é azul e vermelho. Eu vou deixar essa cor, que é o vermelho, para minha frente e juntar o meio vermelho com o centro, que também é vermelho. Então vamos girando aqui na camada de cima, ou essas duas aqui de baixo, até encontrar o centro da mesma cor. Vamos girando. E pronto, juntei o vermelho com o centro vermelho. E agora com a peça nessa posição, eu vou olhar para a cor de cima, que no meu caso é o azul. Verificar se minha face azul está do lado esquerdo ou do lado direito. Olhando aqui, eu vejo que o centro azul está do lado esquerdo.
Isso significa que essa peça que é vermelho e azul vai entrar nesse espaço aqui, ó, entre os centros vermelho e azul. E para isso nós vamos aplicar uma sequência de movimentos para fazer com que essa peça entre do lado esquerdo. Se ele fosse entrar do lado direito, ele teria uma outra sequência de movimentos. E agora vamos aplicar o algoritmo. E pronto, a peça que está aqui veio para o meu lado esquerdo. Vou procurar de novo outra peça que não tem amarelo aqui na camada de cima. Essa não tem amarelo, onde tem verde e vermelho. Vou juntar então o vermelho com o centro vermelho, vou girando a camada até encontrar o centro da mesma cor. E pronto, meu meio vermelho encontrou o centro também vermelho. Olhando para a camada de cima, temos o verde, e o centro está do meu lado esquerdo ou direito? Ele está do meu lado direito, isso significa que essa peça vai entrar do lado direito, onde tem os centros vermelho e verde. E agora eu aplico a sequência de movimentos para fazer com que essa peça venha para o lado direito. Pronto, eu tirei a peça que estava aqui e encaixei ela do meu lado direito. E agora eu vou fazendo essa sequência até minha segunda camada estar totalmente completa. Pronto, depois de finalizado, o seu cubo vai ficar desse jeito. Se você está olhando aqui na camada de cima e viu que não tem mais nenhuma peça que não tenha amarelo, e sua segunda camada também não está completa, significa que tem alguma peça no lugar errado ou orientada errada. Nesses casos, você vai pegar qualquer peça daqui da camada de cima e encaixar na posição que está errada. Assim, a peça que está errada vai sair dessa posição e vir para a camada de cima, e assim você vai conseguir seguir com o tutorial. No quarto passo, nós vamos construir uma cruz na face de cima, na cor amarela. E para construir a cruz, nós vamos passar por algumas etapas, e dependendo do caso, você segue com o tutorial. O primeiro caso é quando temos apenas o centro na face amarela, sem nenhum meio junto com ele. Os cantos nós vamos ignorar. Aqui eu tenho só o centro e mais nada. Nesse caso, nós vamos fazer uma sequência de movimentos em qualquer um dos lados. E essa sequência vai ser a mesma até a conclusão para a nossa cruz. Então eu vou fazer desse lado a seguinte sequência. Do ponto eu transformei minha face em um L, desse jeito. E com o L eu vou aplicar a mesma sequência de movimentos, só que com ela nessa posição. Uma ponta na esquerda e outra ponta atrás. E eu aplico a mesma sequência de movimentos. O L vai se transformar em uma linha reta. E eu vou aplicar a mesma sequência, só que agora nessa posição. Uma das pontas na esquerda e a outra na direita. Aplico a mesma sequência de movimentos. E a linha reta vai se transformar na nossa cruz. Lembrando que a gente está ignorando os cantos. No quinto passo, vamos corrigir todos os meios aqui da camada de cima. E para isso eu preciso encontrar um meio que fique correto e faça com que os outros fiquem errados. Então eu vou girando aqui a camada de cima até encontrar essa posição. Como aconteceu aqui no meu, que tem esse correto e todos os outros ficaram errados. E aqui está correta, eu vou deixar para frente e aplicar essa sequência de movimentos. Depois disso, todos os meios vão ficar corretos. Se você fez o algoritmo e todas as peças não corrigiram, então você vai aplicar ela mais uma vez que na próxima, com certeza, todos os meios vão ficar corretos. No sexto passo, nós vamos corrigir todos os cantos aqui da camada de cima. Para isso, precisamos achar uma peça que esteja no lugar correto. Não necessariamente ela vai estar orientada corretamente, mas as cores vão estar batendo com os centros onde ela é ligada. Por exemplo, essa peça aqui, e ela é amarela, azul e laranja, e ela está ligada entre os centros amarelo, azul e laranja. Então eu vou usar ela como base.
Se você olhou no seu cubo e não encontrou nenhuma peça que está na posição correta, você vai aplicar essa mesma sequência de movimentos em qualquer lado e com certeza uma vai ficar orientada corretamente. E assim você vai conseguir seguir com o tutorial. Então eu vou segurar meu cubo nessa posição, com essa peça para o lado direito, e vou aplicar a seguinte sequência de movimentos. Depois disso, todos os cantos vão ficar orientados corretamente. Se você aplicou a sequência uma vez e elas não corrigiram, você aplica mais uma vez que na próxima com certeza todas vão ficar corretas. Agora eu tenho todos os meus cantos nas posições corretas. No sétimo e último passo, vamos orientar todos os cantos que não ficaram corretos. Para isso, vamos deixar a face amarela virada para baixo desse jeito. Então vamos escolher alguma peça que não está orientada corretamente da face amarela. E deixaremos ela nessa posição, nesse espaço aqui, na camada da direita. E assim aplicaremos a mesma sequência de movimentos que já vimos lá no começo do tutorial, fazendo com que essa peça rotacione na sua posição. E a sequência vai ficar desse jeito. E vamos fazendo até essa peça entrar na mesma posição, só que orientada corretamente. Vamos repetindo essa mesma sequência até isso acontecer. Como aconteceu aqui. Depois que você corrigir essa peça, sem rotacionar o seu cubo, você vai girar a camada de baixo e trazer outra peça que está orientada errada para a mesma posição, no meu caso, como essa daqui. E você aplica a mesma sequência de movimentos até essa peça ficar orientada corretamente. Novamente conclui ela. E vou aplicando esse mesmo passo até finalizar todas as peças que não estão orientadas. Depois de alinhar a última peça, seu cubo mágico vai estar quase concluído, faltando apenas alinhar a última camada. E pronto, você acabou de resolver o cubo mágico. E se você quiser comprar um cubo mágico profissional, tem o link aqui na descrição. Obrigado e bom treino!